Olá, pessoal! Vamos falar agora sobre a funcionalidade de inventários aqui na Base. Antes de prosseguirmos para o inventário, é importante fazermos algumas validações acerca dos produtos aqui. Primeiro, é sempre bom verificar se as localizações estão bem cadastradas neles. Sempre podemos verificar na aba de vendas e armazenamento, na seção de localização no depósito, quantidade em estoque, se a localização está bem cadastrada aqui para o depósito, para o qual a gente vai efetuar a contagem, tá bom? Isso pode ser assimilado para o planilho, aqui direto no produto, mas precisa estar aqui. A gente consegue também pegar essa informação lá em produtos, configurações, locais e locais. E são essas localizações aqui. A gente consegue determinar zonas, prioridades, determinar se isso aqui está disponível para o picking, várias configurações que a gente entra em detalhes em outros vídeos. E as etiquetas desses locais a gente também consegue baixar por aqui, tá bom? Selecionando eles, indo em Download de etiquetas. A gente consegue selecionar se é código de barras ou código de QR Code mesmo. A gente baixa o PDF e ele vai vir aqui para a gente. É importante ter isso em mente porque vai ser essa etiqueta, esse código que eu vou bipar mais para frente quando estiver fazendo o inventário, tá bom? Quando estiver demonstrando ele. Para os produtos, a mesma coisa. O que eu vou bipar vai ser o EAN, tá bom? Tem o código de barras que é o EAN de cada produto ali na embalagem dos produtos. Enfim. Mas a gente também consegue fazer isso através das etiquetas de produtos que são os SKUs. Basicamente, o sistema vai lá e vai transformar o código de SKU num código de barras, que também pode ser bipado na hora do inventário. Então, basta selecionar os produtos e embaixar a etiqueta SKU, tá bom? Ele já vai trazer aqui pra gente, ó. Então, tem aqui esse código de barras, nada mais é do que o SKU do produto aqui, tá bem? Então, agora sim, a gente pode proceder para a realização do inventário. Produtos, controle de inventário, aba de inventários, tá bem? Então aqui eu estou no usuário principal, que é o usuário administrativo. Então eu consigo criar o inventário, validar ele e jogar para um funcionário realizar esse inventário, essa contagem. A gente vai lá em criar, consegue colocar um nome para ele, teste de inventário. Vamos selecionar qual depósito que a gente vai contar. O escopo de levantamento considera quais os produtos serão considerados nessa contagem. É muito útil para aqueles sellers que possuem uma operação com vários e vários produtos. Então a gente pode trazer todos, pode trazer baseado nas zonas. Lembra que a gente pode cadastrar zonas lá nas localizações. Pode selecionar aqui em variedade de locais os filtros dos locais que a gente quer contar. Pode ser para uma seleção aleatória de produtos, determinando quantos produtos vão aparecer aqui. Não acho que é tão vantajoso, sendo bem sincero, pode ser por uma seleção manual, que seria bipando os produtos que vão fazer parte desse inventário aqui. Por exemplo, eu vou trazer todos os produtos também. Eu vou designar para outro funcionário. Então aqui tem um outro usuário que eu criei aqui, tá? Eu já vou mostrar outro usuário, mas que é o Vitor Camargo. A gente consegue determinar a prioridade à data programada e a data de vigência sempre por um controle principalmente do usuário administrativo, também do administrador da empresa, que vai jogar esse inventário para ser realizado ali pelo funcionário. A gente também consegue, aqui no método de aprovação, determinar se logo que contar os produtos em estoque já vai atualizar o estoque. Então, logo após a conclusão do inventário, já atualizar o estoque para o que o funcionário contou, ou definir um status de contado. Depois de finalizar a contagem, a coleta dos itens é a qual eu vou utilizar. Tá bem? Eu não vou fazer com essas configurações ainda. Vou demonstrar na sequência como elas funcionam. Tá bom? Eu só vou também não flegar a permissão aqui de adicionar ou remover durante o inventário. A gente pode deixar isso ativo para que o próprio funcionário adicione ou remova esses produtos enquanto estiver realizando as validações, tá bem? Então eu vou dar essa criar inventário. Lembra que eu atribuí lá ao usuário, né? O funcionário. Então é sempre para demonstrar aqui em perfis de funcionários é esse aqui também, o Vitor Camargo, por esse e-mail. Enfim, então vai cair lá para ele. Eu vou logar ele aqui na guia anônima, na sequência, para demonstrar como que pode fazer essa contagem. Mas aqui,
O inventário ainda não está ativo. Ele está com um rascunho. Por quê? Para a gente fazer algumas validações para o usuário administrador validar o que vai ser contado. Se ele confirmar que não está tudo ok, a gente pode seguir. Repare que de rascunho ele vai para aguardando o inventário. A gente também tem aqui a flagzinha de que os produtos podem ou não, nesse caso não, ser adicionados ou removidos durante a contagem, tá bom? Então, assim que o usuário administrador considerar que pode prosseguir, é só salvar e fazer inventário. O sistema vai fazer algumas validações e é só proceder. Reparem que mudou o status, ele vai estar em aguardando agora. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar na guia anônima para mostrar para vocês no perfil de funcionário aqui do Vitor Camargo como que ele pode fazer isso através do WMS App. Tá bom? Então, vou clicar aqui. Lembrando, pode ser acessado a partir de um smartphone, de um tablet, de um coletor. Eu só recomendo muito que se utilize um scanner, tá? Um leitor de código de barras. Eu vou utilizar um aqui que é da Zebra, muito útil, não tem fio e faz muito bem a leitura. Lembrando, eu vou ler aqueles códigos que eu gerei de localização e também de código de produto, né? Que no caso aqui eu vou utilizar o EAN, mas pode ser o código de barras do SKU. O leitor vai funcionar muito bem por causa da qualidade dele, tá bem? Mas se quiserem utilizar as câmeras de smartphone ou do próprio coletor, enfim, do tablet, é só clicar nesse botão que ele vai abrir a câmerazinha ali para ler os códigos, beleza? Mas depois que entrou no WMS, é só clicar em Inventários e vocês vão ver que ele está aqui, ó, para mim ou em todos. Enfim, o que foi atribuído ao Vitor Camargo, o usuário Vitor Camargo. Só entrar nele e aí a gente consegue começar as validações. Como eu não coloquei nenhuma exigência, eu posso navegar numa boa entre os produtos, entre as localizações aqui, ou eu posso ir bipando. Por exemplo, a localização A1A1, A01A1 me leva aqui para a camiseta de algodão branco, onde tem 2 unidades dela em estoque. Então é só eu bipar o código de barras dessa camiseta. 1, 2 vezes, e aí ele vai ficar verdinho se tiver. Ok, tá bom. Então posso dar um próximo produto? Ele vai me levar aqui para outra localização. Eu posso avançar pelo botão, mesmo se eu cheguei aqui, né? Tem uma, eu posso bipar o código dela. Eu posso simplesmente adicionar ou marcar aqui como concluído e avançar para o próximo. E assim sucessivamente. Caso eu chegue lá na localização da camiseta azul e não encontre ela, o funcionário provavelmente vai deixar como sem bipar nada, né? E aí ele vai para o resumo. E isso vai considerar que não foi verificado, tá bom? Então, não significa que está zerado. O que precisa fazer caso funcionar? Chegue lá e constate que não há unidades em estoque. Precisa marcar como ausente aqui, tá bom? Através desse botão. E aí sim, no resumo, a gente consegue ver o que ficou em conformidade, o que teve de mercadorias ausentes. Lembrando, tudo isso na tela do WMS App, tá bom? E no caso aqui ainda foi permitido para se alterar. Então vou deixar aqui tudo ok, ficou tudo em conformidade, vou dar um finalizar inventário e para o próximo não tem mais nada. E lá para o usuário administrativo. Vai aparecer aqui o status de contado para esse inventário. Ele ainda não foi levado para o estoque. O usuário administrativo pode ir lá em Itens e determinar se ele pode prosseguir para finalizar o inventário e atualizar o estoque para o que está aqui. Mostra o que está no sistema e o que foi contado. Ou se ele pode simplesmente rejeitar e não considerar nada para esse inventário, tá bom? Eu vou dar um OK aqui, não alterou, e vou demonstrar as outras configurações agora e também em caso de discrepâncias, tá bom? Então vamos criar mais um inventário, novo teste, mesma situação, padrão, todos os produtos, vou atribuir ao Vitor Camargo e aí vou selecionar para marcar para o status contado, para selecionar uma contagem cega para mostrar o que é, e a confirmação de local. Eu vou criar inventário sempre lembrando. Ele primeiro vai como rascunho para validar os itens aqui, e salvar e mandar fazer o inventário lá para o funcionário quando tiver no status de aguardando o inventário lá para o usuário que está aqui no WMS App, ele vai encontrar lá, em inventários, o que a gente acabou de criar. Então a gente pode entrar nele, e agora mudaram algumas configurações. Então o usuário não vai conseguir avançar pelo botão.
O sistema vai exigir que ele confirme a localização. Então eu preciso bipar a localização. Bipei, foi para lá. O sistema também não vai mostrar quantas unidades desse produto tem. Então vamos supor aqui que ele bipou uma, bipou duas, que a gente sabe que é o que tem em estoque, mas o sistema não vai falar para ele se está certo ou não. Tá bem? Então, é a contagem cega para que, entre aspas, o funcionário não possa roubar na contagem de estoque aqui. Tá bem? A gente vai prosseguir para o próximo produto, vai sempre bipando. Mesma coisa para todos os produtos. E vamos supor que ele contou mais itens para essa camiseta preta aqui, tá bom? Vamos seguir, mesma coisa para a localização. Para a camiseta azul tá ok. E vamos para o resumo. Ele não vai trazer ali se tá certo ou não, porque a gente deixou a contagem cega, tá bem? Então, o funcionário vai finalizar o inventário. Pode voltar ali para a página dele. Numa boa. E lá para o usuário administrativo, vai sair de aguardando inventário para contado. E vai mostrar a acuracidade, a precisão de inventário aqui para ele. Ao entrar no inventário, ele vai poder constatar o que está acontecendo, qual que é o estoque no sistema e o que o funcionário contou. Então, se ele contou alguma coisa diferente, vai aparecer com um sinal amarelo, como é o caso ali da camiseta preta, que ao invés de um tinha 3 em estoque. Reparem que se eu der um finalizar e jogar isso aqui, ele vai atualizar o estoque. O estoque hoje da camiseta preta está em 1. Então, se eu der um finalizar e prosseguir aqui, o inventário vai estar como concluído. E é só dar um atualizar aqui, vocês vão ver que agora está atualizada a quantidade de estoque para essa camiseta. E assim a gente consegue realizar contagem de inventário a partir não só da Base, mas pelo WMS App, utilizando ali um leitor de código de barras, e garantir toda a acuracidade de estoque que é necessária para uma operação de grande porte. Caso tenha qualquer dúvida ou encontre algum problema no processo, entre em contato com a nossa equipe. Estamos sempre prontos para ajudar.